Vamos aí para a palavra de Deus. Vamos? Estão prontos? Todos estão, irmãos, todas as igrejas. É coisa que a gente vai repetindo há anos, e de repente Deus dá um estalo na nossa mente. A gente diz assim, vamos orar para quem não está na graça. Toda igreja está debaixo da graça. Não tem nenhuma igreja debaixo da lei. Toda igreja está Qual é o período que nós estamos vivendo hoje? Então a igreja está onde? Entendeu, abençoado? Então não tem. É como nós estamos em qual estação do ano? Verão. Se eu tivesse aqui de casaco, não estou com febre, eu punho um casaco. Qual é a estação que nós estamos? Eu estou vestido de quê? De inverno, mas nós estamos aonde? Não sei se você entendeu essa metáfora, né? Então, toda a igreja está debaixo da graça. Não tem nenhuma igreja debaixo da lei. Toda a igreja está debaixo da graça. Só que alguns não vivem, estão no verão, mas estão com casaco. Entendeu, pessoal? Então estão no verão, mas estão com casaco. Só para deixar para vocês isso aí. Filipenses, capítulo de número 4. Quero cumprimentar a audiência das rádios, aplicativos, toda a família, Restituição, todos os santos. Minha esposa já orou pelos santos, pelos santificados, né? Pelos perfeitos, por aqueles que não puderam estar. Filipenses 4, o versículo é o versículo 4 ao versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Você pode se alegrar no Senhor? Reconhece que tu és salvo por Ele? Então vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor. Às vezes as pessoas nos entristecem, né? Mas a nossa alegria tem que ser sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa prudência ou moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos ler de novo o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, a minha alma te engrandece e o meu espírito se alegra no Deus da minha vida.
Obrigado, Senhor, porque eu tenho que muito mesmo que agradecer, porque eu sei de onde eu fui tirado, como o Senhor sempre fez Davi se lembrar de onde ele foi tirado, de trás das malhadas, lá no meio do mato, cuidando de bicho, ovelhas, e eu fui tirado de umas trevas profundas, e eu estou aqui vivo, saudável, curado, abençoado, tranquilo na minha alma, eu e a minha casa servindo ao Senhor. Obrigado, meu Deus, eu te agradeço, Deus, por esta noite de sabedoria que o Senhor já está manifestando gloriosamente. Não podemos sentir pela carne, mas sentimos no nosso espírito que a presença de Deus, por causa da presença da verdade, Ele se faz presente no nosso meio. E a igreja de Deus que crê nisto, ama a Papai Deus, digam todos amém. Dá-lhe um glória, dá-lhe um aplauso, diga amém, bem forte ao Senhor. Glórias a Deus. Obrigado, irmão amado. Igreja de Deus, santa, comprada, lavada, regenerada, justificada, predestinada, selada, abençoada, curada, restaurada, recebemos um novo nascimento, uma nova vida, uma nova mente. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Servir a Deus é tão simples, irmãos. Olha a instrução do apóstolo de Jesus Cristo, o homem que foi transladado, que foi arrebatado, o homem que foi levado ao terceiro céu. Tudo isso que você ouve, as escritas do apóstolo Paulo, não é algo humano, é algo de Deus para a igreja. Paulo foi constituído o apóstolo dos gentios. O povo de Deus começa com os judeus. Cristo vem, morre e ele levanta um grupo que ele chama de gentio. Ele enxerta na oliveira. Ele nos pegou e nos colocou na oliveira. Nós fazemos parte desse povo que é escolhido de Deus, e Deus levanta Paulo para trazer sabedoria para a igreja. É muito simples essa mensagem. Ele disse: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está lá no finalzinho, olha lá. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso o que? Né? O que? Aí você anda para trás um pouquinho, aí ele começa a dizer o que deve ocupar. Então é simples. Se eu quero ter uma vida sadia, tendo um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com os homens, porque não basta você ter um bom relacionamento aqui, você tem que ter um bom relacionamento com Ele, primeiro, porque primeiro é vertical, depois horizontal, vertical com o céu e horizontal com a terra. Então Paulo começa a dar, no subtítulo do versículo, não sei se alguma na tua Bíblia tem, na minha Bíblia tem, em cima do versículo 8 tem escrito assim, em que pensar. Não sei se a tua Bíblia tem, alguém tem aí? Em que pensar, em que pensar. Então, e ele não diz assim, o que você vai pensar, mas ele não joga isso para cima e fica, vamos pensar, o que eu vou pensar, o que eu vou fazer. Então ele joga e dá as dicas. Então é simples agradar a Deus. Não precisa ficar lambendo o chão, orando 24 horas, no monte, no mato, de jejum,
sabe, vestir de roupa de saco, beber água suja, sabe, tomar banho de pipoca, ir para encruzilhada, se banhar de sangue de animais. Não precisa, nada disso. Aí ele disse: finalmente, irmãos, falando para a igreja, finalmente, irmão. Então ele fala, finalmente. Aí ele diz: tudo que é verdadeiro, qualidade do que é verdadeiro, coisa certa e verdadeira. Então, tudo que é verdadeiro. Então, você pensa aí, tudo que é verdadeiro, eu tenho que começar a direcionar tudo que é verdadeiro para dentro da minha mente. Que o trabalho espiritual é aqui. Nós nos reunimos aqui. Eu não tenho a pretensão de transformar o teu corpo. Esse corpo aí vai sempre querer te enganar. Esse aqui engana, tenta me enganar, de vez em quando ele me passa a perna. E o teu também. Porque ele sabe, a nossa natureza carnal, ela sabe que nós não temos como fazer nada por ela. Mas nós temos tudo para fazer pela nossa mente. Então ele começa a dizer: foque na tua vida o que é verdadeiro. Aí você vê um monte de gente que se diz crente, que cristão. Eu ouvi o Diego falou hoje, tão bacana. Hoje é faz aniversário, Diego. Ele falou: antigamente eu pensava, eu era crente. Hoje eu sei que eu sou cristão. Você vê como é que as coisas acontecem assim? As pessoas entendem que ser crente é aquele que acredita em qualquer coisa, na vaca, no rato. Os indianos, os budistas, todos são crentes. Os ubandistas, os ateus, todos são crentes. Mesmo que o cara seja ateu, ele vai jogar na Mega Sena da virada, porque ele acredita que vai ganhar. Então ele é um crente, né, irmão? Ele é um crente. Ele é um crente, porque ele acredita que vai ganhar. Então, quando você sabe que você não é um crente, você é um cristão, um imitador de Cristo. Então, se eu quero imitar Cristo, Paulo está dando a imagem de Cristo para a gente. Qual é a primeira imagem de Cristo para a gente? Nos envolver com o quê? Com a verdade. Pronto, irmão. Pronto. Se você quer refletir a imagem de Jesus, você tem que se envolver com a verdade. Seja simples, irmão. Não precisa mentir, sabe? As redes sociais, as pessoas postam coisas e as suas vidas são vazias. Biquinho, felicidade, árvore de Natal, champanhe. Mas quando você vai ver a miúde, a vida lá é uma infelicidade. A vida não é live não, como é? Selfie. A vida não é selfie, irmão. Se você quer ser um cristão genuíno, que a tua luz brilhe, você só vai chamar a atenção se quando você estiver numa rodinha, pessoas falando mentira, e você defender a verdade, aí as pessoas vão falar: tem um cristão no nosso meio. Porque os crentes todos entram na mentira e fica lá no papo da mentira, ou em qualquer outro papo. Porque o cara que é crente, ele fala qualquer assunto, e qualquer coisa ele está dentro, sabe? Se é para xingar, ele xinga. Eu já fui jogar futebol, hoje não dá mais para mim, com 62 anos não dá para jogar mais nada, com a igreja da graça, com a igreja da Casa da Benção, com a igreja Deus é Pavor. Então juntou um monte de gente de uma... Irmãos, o que eu escutava de gente xingar palavrão e pisar nas pernas e falar cada barbaridade. Eu falei, eu não sabia a diferença de crente e de cristão. Eu falei: vocês são crente mesmo? Eu ficava horrorizado, que eu era novo convertido. Eu falava: meu Deus, esses caras são crentes, pastores. Então, o que Paulo manda? Você se envolva com a verdade. Eu tive um pastor, ele nem era um pastor, chamado de evangelista, esqueci o nome daquele cara, deve ter ido para o inferno sem passagem, direto. Ele
Fala, vamos levar a turma para o futebol lá na Ilha do Governador. A gente do garoto jogava a gente na praia lá, jogava uma bola, a gente ficava lá, e ele subia um apartamento de uma irmãzinha que ele ficava lá 4, 5 horas fazendo oração e jejum, né, irmão? Então você vê, nada de verdadeiro na vida do cara. Então o cara não tinha nada de Deus, ele era um crente. Ele era um crente como qualquer pessoa que existe nessa terra. Mas o verdadeiro cristão, ele tem que buscar as características de Jesus. Qual é a característica de Jesus? Primeira, verdade. Jesus, ele falou, eu sou a verdade e a vida. Então, uma das características do nosso mestre é a verdade. Verdade, qualidade do que é verdadeiro, coisa certa e correta. Então, depois ele vai dizer, tudo que é respeitável, formidável, digno de respeito. Então, você tem o teu trabalho, você tem o seu hall de colegas no trabalho, na escola, nos cursos, sei lá, nos passeios. Então você é um cristão. Então, qual é a minha postura ali no meio ali? Verdade. Segundo lugar, respeitável. Nada de piadinha, nada de palavrinheiro, nada de palavras com segunda intenção, com malícias. Então, tudo isto é um trabalho que a gente está fazendo devagarinho na nossa mente. Eu ponho a palavra e o Espírito fixa em você. Eu jogo a palavra e o Espírito fixa aí na tua mente. Esse é o trabalho. Eu não posso ficar com você 24 horas, não posso, eu tenho que soltar a palavra e o Espírito Santo fala, esse aqui que eu te quero, é desse jeito, verdadeiro, respeitável. O que é respeitável? Formidável, digno de respeito. Você imagina, abençoado? Respeitável, alguém que compra a prestação e depois faz o quê? Fala, irmão, paga. Você tem algum problema com isso? Não, né? Espero que não, né? Então, como que alguém se diz cristão e tenha coragem de deitar, acordar, dormir, passar anos e anos e anos e anos e anos e anos e não ser digno de respeito? Olha lá, diz que é crente. Não é crente. Já vai lá um caloteiro. Olha o caloteiro, aquela ali, caloteira, não paga. Um monte de gente ligando, deve isto, deve aquilo. Como? Cadê o caráter de Cristo? Paulo está salvando a gente. Isso aqui vai salvar a gente, irmão. Isto na nossa mente, quando você começar, eu e você, nós todos, começarmos a exercitar isto, respeito, amável, boa fama, quando nós começarmos a exercitar isto, irmão, as bênçãos do Senhor vão nos alcançar. Coisa que você rala para chegar, elas vão chegar assim, ó, você não vai entender, é porque Deus quer fazer isso, irmão, mas a gente tem que se parecer um pouco com Ele. Respeitável, verdadeiro, respeitável, que mais? Justo, temos que ser justo, temos que ser, que mais? Justo, respeitável, justo, puro, temos que ser, que mais que nós temos que ser, pastor? Amável. Na minha mente, o que eu tenho que ter? O que eu tenho que ter? Tem que ser amável, tudo que é de boa fama. Olha, aí ele diz, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe, se isto, irmãos, por Deus do céu, se você não ocupar a sua mente com isso, você vai ocupar com o demônio, você vai ocupar com coisa da mentira, você vai ocupar com vício de bebida, com vício de cigarro, com vício de maconha, com vício de mentiras, de mau caratismo, de duas caras, falsa testemunha, fofoqueiro, fofoqueira. Ou você mergulha nisto aqui, ou o mundo mergulha na tua mente e toma conta de você, e você vai ser uma pessoa que não vai ter, ninguém vai ter respeito.
Às vezes eu pesco com pessoas que não são cristãos, mas lá, quando põe lá no nome lá, bota assim, ó, pastor Pedro Inácio, na lista. Aí as pessoas, tem um pastor aqui. Tem uma vez que eu fui pescar, os meninos vieram com um gradado assim de latinha de cerveja. E tem um pastor aí. Eles pegaram a lata de cerveja, 9 horas dentro do barco, um sol. Os caras guardaram a latinha, ninguém tomou uma bebida. Se eu não fosse alguém diferente, fosse igual a eles, me comportasse igual a eles, eles teriam respeito por mim? Nunca. Então, se você quer que as pessoas te respeitem como cristão, se comporte como um cristão. Tenha um comportamento de cristão dentro da tua casa, lá na casa de sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus primos, seus tios, as festinhas que nós temos com as nossas parentelas. Então você vê, abençoado, como é importante você ter esse caráter. Ele diz, se algum louvor, alguma virtude, se algum louvor existe, ocupe a tua mente, encaixe isso na sua mente, proteja a sua mente, guarde a sua mente. Isto aqui, proteger a mente, é isto que o apóstolo Paulo queria fazer com a igreja da Galáxia. Capítulo 4 de Gálatas, olha lá, versículo 19, versículo 18 e 19. É bom, Paulo falou, é bom, né? É bom ser sempre zeloso. Vamos, igreja? É bom ser sempre zeloso pelo. Então você tem que ter zelo pelas coisas certas, e não apenas, quando estou presente convosco. Então tem gente que aqui, ou nas congregações, é daqui, ó. Até quando a gente fala assim, você, ó, é daqui, né? Mas olha o que Paulo está dizendo: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco. Então o que acontecia? Quando Paulo estava, havia um comportamento. Quando Paulo não estava, havia outro comportamento. Aí você vai ver o que Paulo vai falar agora. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então é isto que um pastor de Deus sente todos os dias, quando ele vê alguém, sabe, decaindo da graça, saindo de uma vida correta, de uma vida digna de um cristão. Irmãos, se você passa perseguição por falar a verdade, teu nome está lá no livro da vida, irmão. Não fique chateado, não pense que Jesus falou assim: eu vos envio no meio de lobos. Ele falou: vocês são a luz deste mundo, vocês são o sal desta terra. Jesus não está mais por aqui não, irmãos. Quem está aqui é a igreja dele, irmãos. Como é que nós vamos mostrar Jesus para essa geração? Andando na mesma pegada, falando, tendo a mesma linguagem, vestindo igual, caminhando igual, comendo igual, fazendo tudo que o mundo faz. Hoje as pessoas estão, hoje os pastores, ontem eu falei na live, os pastores estão aceitando tudo. Mas não tenho nada com o teu cabelo, com a tua roupa, eu não tenho nada, irmão. Você está aí, eu estou aqui, não tem nada. Só, a minha preocupação é aqui em cima, meu irmão. Não vem que não tem. Aí você vê as igrejas, o cara com um coquinho de cabelo aqui, parece um samurai, com uma argola desse tamanho, com uma sovela aqui na orelha, rasgando as orelhas, sabe, com a barbicha, parece um porco espinho, sabe, para baixo, com a roupa toda feia, suja, sabe. Pô, eu falei, meu Deus, o que é isto? Me faço de fraco para ganhar os fracos. Mentira! Paulo nunca precisou disso, irmão. O que a igreja precisa é ouvir falar de Cristo. Todos que são de Cristo virão para Cristo, irmão.
Eu não quero que ninguém venha para mim, eu quero que as pessoas vá para Ele, irmão. Se eu quisesse alguém para mim, eu sei trazer gente para mim. Eu sei trazer. Você sabe trazer pessoas para você. Quando você quer, você traz quem você quiser. Você sabe disso, como fazer. Como fazer, pastor? Só você agradar. Se agradou, pronto, você tem todo mundo. Joga comida para o pombo. Tem 2, daqui a pouco tem 4. Joga mais comida, 10, 100 mil pombos. Só como continuar alimentando os pombos, você junta pombo. Então você quer ter multidão para quê? Vale tudo. Para ter coral, para ter maestros, para ter, sabe, grandes movimentos. E você, o pastor, tem que falar: deixa, senão ele vai embora. E vão perder dizimista. E como vou pagar as contas? Irmãos, no dia que eu não puder pagar a conta daqui, sabe o que eu faço? Fecho, vendo tudo e vou para casa. Acabou. Entendeu, abençoado? A aprovação de Deus é quando Ele mantém isto aqui aberto, mesmo sem roubar ninguém, pedindo ofertas voluntárias. Você nunca foi coagido a dar nada aqui. Tem gente que entra aqui e sai e nunca dá nada, sem problema. Eu não cobro entrada. Está cobrando entrada hoje, irmão? Não, né? Deixa para domingo, tá, irmão? Domingo vai lotar, irmão, cobra. A gente não cobra entrada de nada. Então aqui não tem problema, sabe, de não tem que agradar, sabe, porque não tem porquê. Aqui nós pregamos o Evangelho. E o Evangelho é isto aqui, ó. Paulo disse: filhos, meus filhos, eu estou sofrendo dores de parto. Não sei como é que ele entendia sobre dores de parto, né? De repente, porque antigamente não tinha hospitais, né, para levar para a mulher ter neném. Ela fazia na frente de qualquer um que estivesse passando, ajudava lá. Talvez Paulo deve ter até assistido nas viagens dele a Bíblia não fala, para ele perceber o que é uma dor de parto. Só ele, eu sei o que é, eu não sinto dor de parto, tá? Eu sei o que é, porque eu vi a minha filha tendo meu neto com dores de parto, que parecia que ela ia morrer. Então eu me lembrei logo disso aqui. Paulo diz: por quem de novo eu sofro as dores de parto. Qual era a preocupação do apóstolo Paulo? Até ser Cristo formado em vós. E o que é Cristo ser formado? Senão o que nós acabamos de ler: verdadeiro, respeitável, justo, boa fama, puro, amável. Isto é a formação de Cristo na tua vida. Ah, não, pastor, Cristo na nossa vida é quando eu começo a pular, falar em língua, rodar, sabe a unção do pica-pau, ficar picando na parede, a unção do leão, igual a irmãzinha lá da Lagoinha, lá. Não, a Bíblia não diz. Pode estar lotado, irmão, se a Bíblia não diz, eu fico com a Bíblia, eu fico com isto aqui, eu não fico com movimento de carnalidade para atrair carnais. Irmãos, a pior coisa que tem é você ter um monte de carnais. Mata o pastor. Tem um monte de pastor morrendo, doente, desse tamanho, inchado, pressão lá em cima, colesterol lá, glaucoma. O cara bota um óculos dessa grossura, não enxerga mais nada, os ouvidos, sabe, surdo, porque os músicos estouram os ouvidos do pastor e o pastor não fala nada. Aqui eu falo mesmo. Por quê? Porque o pastor tem que agradar, o pastor tem que, sabe, o pastor tem que ter dízimo, tem que ter oferta para sustentar a igreja. Aqui basta ter Deus, irmão. Ele fala assim: nunca se esqueça dos pãezinhos que eu multipliquei, dos peixinhos. Eu nunca esqueço. Deus nunca vai abandonar alguém que está fazendo a vontade dele. Ele nunca vai abandonar. Ele nunca vai abandonar. Vamos terminar, irmãos. Aqui no versículo de 1 Tessalonicenses 4:1. 1 Tessalonicenses 4:1. Vamos louvar, quero louvar hoje. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira
porque deveis viver e agradar a quem, irmão? Essa listagem que eu te falei aqui: verdadeiro, respeitável, justo, puro e amável, boa fama, isto agrada a Deus. Olha, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo. Glórias a Deus. Olha aqui: continueis fazendo o quê? Progredindo. Não pare. Estamos agora faltando 1, 2, 3 dias para acabar esse abençoado ano. Eu vou fazer um pedido a vocês: continue progredindo cada vez mais. Se esforce, irmão. Se esforce, porque você vai ter uma luta, sabe? É como um homem e uma mulher, quando tem um relacionamento, vai querer um filho, né? O homem coloca lá o espermatozoide, lá milhares, umzinho consegue perfurar o óvulo. Então é assim, ó, continue progredindo, continue, irmão, não pare. Se você olhar alguém que parou, fala, vamos, se ele não quiser ir, vai você, não pare, continue progredindo, porque quando você progride, você está dando testemunho da verdade. Jesus falou lá em João 18:37, João 18:37, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei, respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. É para isso que nasci, para isso vim ao mundo. Ele não nasceu para ser rei, irmão. Jesus não é rei da terra. Ele falou, o meu reino não é desse mundo. Olha, para trás, irmão. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Jesus era rei daquele povo lá? Nada. O rei deles era outro. Respondeu Jesus, tu dizes que sou o rei. Você que está dizendo. O que ele vai falar? Eu para isso nasci. Não é que ele nasceu para ser rei. Olha para que ele nasceu. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo. A fim. Para que ele veio ao mundo, irmão? Dá testemunho de quê? Então ele não estava se incomodando em sentar em trono aqui, irmão. A preocupação de Jesus vir para a terra para dar testemunho de quê? Mas ele não está mais aqui, e agora quem vai dar? Quem vai dar testemunho da verdade? Abba Pai, pela sua vida, irmão. Glórias a Deus pela sua vida. Efésios 4:15. Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade em amor. Jesus falou, eu estou aqui para dar testemunho. Paulo está falando, segue a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é quem? Que é Cristo. Tá bom. Então, igreja do Senhor, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, o que é verdadeiro? É quem fala a verdade, quem é autêntico, quem é exato, quem é fiel, quem é leal, quem é sincero, quem é genuíno, cristãos genuínos. Nós temos que ser cristãos genuínos, não do Paraguai, irmão, nós temos nem da China, mas genuínos, verídicos, dá testemunho. Qual testemunho? Da verdade. Nós não estamos aqui para falar da gente, nós estamos aqui para falar de Jesus. Estamos aqui para falar do que Ele era, do que Ele é e do que Ele pode fazer na vida daqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Amém, igreja do Senhor? Então eu deixo aí esse pequeno sermão para a gente guardar na nossa mente. E se você não ocupar a tua mente com estes requisitos,
verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama. Seja um cristão. Não, um cristão nunca vai se submeter a ter uma má fama. Nunca. Ele não tem coragem de ser chamado, como alguém falou, como é que pode, sabe, quer ser caloteiro, quer ser mentiroso, seja, mas pare de falar de Jesus, pare de falar de Deus, pare de dizer que Deus é isso, isso e aquilo, pare, é isso aí. Seja verdadeiro, seja justo, seja puro, seja amável, tenha boa fama, vai valer a pena. Pastor, vou perder, pode perder o dinheiro que tiver que perder aqui na terra, mas você vai ganhar um tesouro, que quem tem esse dinheirado aqui na terra, não vai ser comparada com o tesouro que está para você e para mim. Assim seja, assim diz o Espírito da palavra, o Espírito da profecia, o Espírito de Cristo. Aleluia! Glória a Deus!